A gente ouviu falar por aí que as mulheres estão tendo filho mais tarde, em comparação a 10, 20 ou 30 anos atrás. Na média, a gente observava que em 2000 ou 1990, as mulheres tinham filho já logo ali nos seus 20, entre 20 a 25 anos. E mais para frente, hoje, na atualidade, essa idade média avançou substantivamente. E basicamente, por que eu estou trazendo esse material aqui? Basicamente é porque, em linhas gerais, eu comecei a estudar um pouquinho sobre primeira infância. Primeira infância, para quem não conhece, compreende basicamente os primeiros 5 ou 6 anos de vida de uma criança, ou seja, e na verdade não apenas os 5 ou 6 anos após a nascer, mas o período de gestação das mães já é também compreendida como um período de primeira infância, portanto todos os cuidados maternos de gestação também são de importância e relevância para a ciência da primeira infância. E aí eu fiz um curso, também vou deixar esse curso indicado, é um curso gratuito que todo mundo pode fazer. Para quem quiser um certificado, aí paga para fazer a prova e tal. Mas eu vou deixar esse curso indicado porque tem muitos materiais legais e eu recomendo, inclusive, para quem é da área de gestão pública, pessoas que trabalham no SUS ou na assistência social, eu super recomendo porque é um curso pequenininho e tem uma série de materiais muito relevantes, manuais do governo, manuais, livros também. Vou deixar o livro também que foi lançado recentemente pelo professor Naécio Menezes, que é um dos grandes pesquisadores hoje no Brasil sobre o tema de primeira infância. E para a gente não se perder na videoaula, eu vou mostrar como vocês vão construir esse material, e que isso pode ser um ponto de partida interessante para a tomada de decisão, para a elaboração de política pública, para você que é pesquisador, para você que é gestor. Mas, em linhas gerais, por que hoje, no mundo e no Brasil também, no Brasil começou a se ganhar mais solidez sobre essa cultura, a gente está olhando muito para a primeira infância. Tem muitos estudos, um dos principais da economia é o Heckman, um economista muito famoso, genial, talvez um dos mais brilhantes economistas dessa geração. Claro que tem outros, mas ele, em particular, é um excelente economista por toda a sofisticação e criatividade para resolver problemas e pesquisa científica. Mas ele olha para a ciência da primeira infância e ele faz estudos observando os impactos que, por exemplo, uma criança que teve certos cuidados nos seus primeiros 5 ou 6 anos de vida, em comparação com outras crianças que não tiveram esses mesmos cuidados, e observa isso longitudinalmente. Ele observa isso para grandes conjuntos de dados, para grandes bases de dados, e observa que algumas crianças que tiveram alguns tratamentos diferentes performaram na vida mais na frente, no mercado de trabalho, em oportunidades, entre outras coisas, de uma maneira substantivamente melhor. Ou seja, em linhas gerais, por que estão se olhando para a primeira infância hoje? Porque a gente observou que os retornos, ou seja, cada R$1 gasto na primeira infância, ele tem um retorno muito maior do que você alocar esse R$1 depois num jovem que tem entre 15 a 16 anos. Em linhas gerais, basicamente essa é a relevância. E aí aqui tem que ficar muito claro também que a gente não está falando de retorno só porque é financeiramente ou economicamente mais viável, não, mas por conta do ponto de vista humano também. A gente precisa garantir que crianças tenham o mínimo, na verdade nem o mínimo, né, mas o ideal, o relevante para que essas crianças se desenvolvam plenamente, tenham capacidades de depois aprender na idade certa, desenvolver capacidades cognitivas, emocionais e assim ter uma vida digna futuramente, ter mais oportunidade de acessar oportunidades de mercado de trabalho, de, enfim, conhecer pessoas, interagir socialmente, enfim, tem uma série de benefícios. Então, basicamente, os economistas de uma equipe multidisciplinar estão olhando para esse tema hoje por conta dessa relevância, né? Então, é muito importante. E aí, por que eu estou olhando para isso? Bom, eu fiz esse curso, olhei, descobri um painel de dados falando sobre isso. Inclusive, vou abrir aqui esse painel para vocês. A gente já vai chegar no script. Espera aí que vocês estão muito afobados hoje. E o que a gente vai fazer aqui vamos buscar Primeira Infância Primeiro. O nome do site é esse, ó, Primeira Infância Primeiro. Dados aqui, ó. E aí aqui você tem, nesse painelzinho do lado, e recomendo muito que você, gestor público municipal, venha e navegue por aqui, porque aqui tem muita informação que pode ser útil para o seu município, porque você pode filtrar para o seu município. E aqui você tem informações de demografia, saúde, nutrição, parentalidade, segurança e proteção e educação infantil. Aqui a gente está olhando para o Brasil, mas a gente pode filtrar aqui. Na verdade, deixa eu voltar para cá.
eu apertei alguma coisa aqui, mas você pode filtrar para o seu município essas informações. E aqui a gente está olhando para o Brasil, né? Beleza. Então você tem população em idade entre 0 a 6 anos, por raça, cor, então você tem informações demográficas. Percentual, quanto que isso corresponde em relação à população total. Saúde, cobertura de atenção primária, então a gente tem aqui para o Brasil 83%, cobertura vacinal de cada uma das vacinas que são importantes nesse período da idade, as fontes dos dados, tem uma série de informações, nascidos vivos, parentalidade, então, role isso aqui, descubra muita informação, e aí depois você consegue também filtrar isso para o seu município, para o seu estado. Então eu sugiro muito que vocês explorem essas bases de dados, para ter uma compreensão de como que como que estão esses indicadores nos municípios de vocês possam fazer, monitorar as políticas que estão sendo desenhadas ou desenhar políticas adequadas para esse público. E lembrando, pessoal, política de primeira infância, ela é delicada, os resultados são mais demorados em termos de resultados mais substantivos, de maior valor, ou seja, você faz um investimento de R$1 agora, simplificando a tradução, você vai observar o efeito desse R$1 só daqui a 15 ou 20 anos, que é quando essa criança deixou de ser criança e ela virou uma pessoa adulta e ela está no mercado de trabalho. Em linhas gerais, é isso. Mas por quê? Olhando para esse painel, então a gente volta aqui para o nosso painel inicial que a gente estava conversando, e aí a gente volta aqui para o script para mostrar para vocês como que vocês podem criar esses relatórios, essas informações, acompanhar indicadores de natalidade, de gestação, de peso de nascimento, entre outras coisas. O peso do nascimento também é importante reforçar aqui, é uma variável muito importante. Eu trabalhei com peso ao nascer. No outro vídeo que eu expliquei também, que eu fiz a minha dissertação, eu olhei para peso ao nascer, determinantes desse peso. Então, o peso ao nascer é um importante preditor de saúde futura, porque, em linhas gerais, uma pessoa com peso adequado, que compreende ali entre 3 quilos aproximadamente, indica que essa criança se desenvolveu na medida aproximadamente esperada para aquela criança. Portanto, ela vai ter condições, digamos que, adequadas para se desenvolver assim que ela nascer e não ter problemas como desenvolvimento psicomotor, entre outras coisas. Então, em linhas gerais, é isso. Mas aí aqui, o que eu faço aqui é olhar para a idade dessas mães, né? Então, eu quero entender a idade dessas mães. Por quê? Porque, basicamente, a gente está observando um novo movimento, sobretudo a redução de natalidade. A gente está tendo menos filhos por família, por mulheres, e isso vai ter implicações em várias outras coisas, principalmente no nosso sistema previdenciário. A gente vai ter uma população muito velha em termos proporcionais, uma população jovem muito pequena. A gente vai ter problemas gigantes aí de previdência. A gente não vai ter gente trabalhando o suficiente no mercado de trabalho para sustentar essa quantidade de pessoas. Mas isso é um problema que a gente vai ter que resolver não tão tarde, mas em breve. Em linhas gerais é isso. E aí, por que também falar da idade das mães? Porque basicamente a gente está tentando compreender fatores que façam com que as mães tenham filhos mais tarde. E, inclusive, isso pode ser uma decisão conjunta, né? Geralmente o casal decide ter filhos em algum momento da vida, supondo que seja esse o caso. E aí tentar entender o que pode estar relacionado a isso. Então a gente primeiro faz um download dos dados aqui do MicroDataSUS. Para quem não conhece o pacote, eu já explorei esse pacote em outras videoaulas. Façam a instalação. Eu vou deixar o link aqui mostrando como faz o download desses dados. Na verdade, a gente vai fazer isso aqui agora, né? A gente pode passar aqui, não tem problema nenhum. Então, basicamente, a gente instala o pacote MicroDataSUS. A gente sempre faz o procedimento, o install.package, install.packages, abre. E, na verdade, esse pacote em particular, ele não instala assim, a gente tem que vir instalar pelo repositório do CRAN. Então, vamos vir aqui, ó, MicroDataSUS, DataSUS, e aí a gente vem aqui para o GitHub do autor. Então, reparem que vocês não conseguirão instalar ele daquela forma, porque ele não está no RCRAN, ele está aqui no GitHub, foi desenvolvido pelo Rafael Saldanha e mais outros pesquisadores. Então, você vai fazer esse procedimento, vai copiar aqui. Caso vocês não tenham o Remotes instalado, precisa instalar, então tira esse hashtag aqui lá dentro do R e faça a instalação. Tudo bem? Então, a gente vai vir para cá. Como eu já tenho instalado, só carrego. Aqui eu faço o download particularmente para o Espírito Santo.
Então, eu estou olhando para o Espírito Santo, você pode olhar para Minas Gerais, para o Rio Grande do Sul, para o Acre, para o Amapá, para Natal, para qualquer outro local, inclusive para o seu município. E aí, para você fazer o filtro para município, você vai utilizar aqui essas informações, já expliquei isso em outras oportunidades, e você consegue explorar isso para município. Beleza? Depois de fazer isso, a gente vai processar os dados. Então, reparem que ele vem na sua forma mais bruta. Então, tem 4 variáveis, como eu pedi aqui. E a gente vai tratar. Então, se a gente dá clicar aqui, a gente tem essas informações. Todas as informações estão, digamos que, no seu formato bruto. O que a gente faz com a variável processo sináptico, com a função processo sináptico, é simplesmente tratar esse dado. E a gente tem o dado tratado agora. E aí a gente tem 7 variáveis. Então, reparem que aqui agora a gente tem escolaridade da mãe tratada, ano. Então, a gente tem essas informações. Escolaridade da mãe aqui também. A gente pode eliminar essas outras variáveis que não são relevantes, porque isso aqui é um output, é uma saída da função Sinasc, processo Sinasc aqui. Você pode eliminar, mas aqui a gente não precisa eliminar, porque a gente não vai ficar gastando tempo com isso. Depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma variável de idade de ano aqui a partir da variável data de nascimento, para que a gente possa tirar o peso médio de nascimento dessas mães. Então a gente vai fazer esse procedimento todo aqui e a gente armazena o dado aqui em dados tratados numa outra variável chamada ano, tá? Então é exatamente essa variável que nós vimos aqui, ó. Então a gente está simplesmente pegando essa informação aqui, ano, nascimento em 2003 até 2023, que é a última informação que nós temos aqui, 2023. Beleza? A gente volta aqui, então estamos primeiro criando só a variável de data, agora a gente vai criar a média, a idade média dessas mães ao darem à luz. Então a gente simplesmente vai transformar a primeira idade média em numérico, porque ela estava no formato textual, agrupo por ano, então estou agrupando essas idades por ano, e agora eu vou tirar a média dessas idades. Então a gente tem a idade média aqui por ano. Então o que a gente vai ter aqui, ó, idade média ano. Então essa é a idade média. Aqui inclusive já está por escolaridade, tá? Eu inclusive aqui já tenho uma por escolaridade, mas a gente pode trabalhar depois também com uma sem essa escolaridade. Isso aqui é para um segundo passo, mas se eu não quiser escolaridade, eu removo essa escolaridade aqui. Na verdade aqui, ó, idade média é essa aqui que a gente vai utilizar. A idade média ano é a outra que a gente vai utilizar com escolaridade. Então essa aqui é a idade média sem considerar a escolaridade. Então eu estou meio que tirando fora o fator escolaridade. Então a gente tem aqui, ó, idade média para cada ano, beleza? Então essa é a evolução. E aí a gente quer ver isso no gráfico, né? Então a gente chama aqui um primeiro gráfico e a gente armazenou esse gráfico na letra A. Então aqui, diferente do que a gente está acostumado, a gente vai armazenar essa informação na letra A aqui. Então a gente chama o letra A aqui agora só para a gente ver o gráfico isolado e a gente tem, reparem aqui a evolução da idade média. Na verdade eu falei que era Minas Gerais, não, é Espírito Santo, né? Não, a gente puxou o Espírito Santo, tá certinho. Então a gente tem aqui, ó, em 2003, a idade média das mães ao darem à luz era de 25 anos. Passou-se 20 anos, a gente tem um envelhecimento em termos de idade ao dar à luz, né, de 3 anos, é pouco mais de 3 anos. Então, a gente observa, e se a gente quisesse tentar entender a inclinação dessa curva, seria interessante observar, né, quanto que variou ao longo de cada ano aqui. Então, basicamente, essa seria uma primeira informação que a gente tem a partir dos microdados do DataSUS. Agora a gente vai para um segundo gráfico, que é tentar observar esse mesmo movimento, mas considerando o fator escolaridade. Então a gente já tem lá a idade média por escolaridade, por anos de escolaridade. A diferença aqui é que eu agrupei tanto para ano quanto para escolaridade e a gente tem exatamente essas informações aqui. O que a gente faz agora é simplesmente criar um gráfico parecido com isso, mas ao invés de ter uma única linha, a gente vai ter uma linha para cada nível de escolaridade. E aí aqui que está o grande elemento curioso dessa visualização, que a gente vai chamar aqui agora a letra I. A gente vai chamar o gráfico, volta para cá, Ctrl I, que é isso aqui, ó. A gente observa que, no geral, independente da escolaridade, a evolução média de idade ao dar à luz, ela evoluiu, mas em alguns casos evoluiu em maior, digamos que maior magnitude, né? As mães com nenhuma escolaridade evoluíram muito próximo ali das mães com 12 anos ou mais, as de 1 a 3 também evoluíram muito próximo ali das mães com nenhuma escolaridade e 12 anos. Já as mães com 4 a 7 anos e 8 a 11 anos evoluíram, mas evoluíram muito menos, ó. Ou seja, acompanhou, a inclinação dessas curvas é um pouco menor
Isso, em linhas gerais, deveria chamar atenção para a gente. O que faz com que essas pessoas tenham comportamentos em U, que a gente vai chamar na economia, ou seja, a gente tem com mães com pouca escolaridade, um U mesmo, né, pouca escolaridade, tendo filhos uma idade mais velha, e mães com muita escolaridade na mesma coisa, tendo filho muito mais velho. Para mães com muita escolaridade, isso não é tão difícil de explicar, porque a gente observa que as mães com mais escolaridade, elas estão no mercado de trabalho, elas escolhem, escolhem aqui, não sei se é exatamente a melhor palavra, mas escolhem coletivamente, conjunto com o parceiro, com o pai da criança, que na verdade essa criança nem nasceu ainda, mas que vão ter filhos mais tarde, porque querem ter uma carreira, querem se estabilizar financeiramente, entre outros motivos. Agora, as mães com menos escolaridade, 4 a 11 anos, podemos dizer, que são as linhas em azul, essas mães têm filho, na média, mais cedo, embora nos últimos 10 anos aí a gente observou um movimentozinho de inclinação um pouco mais forte, aqui, principalmente para as mães com 4 a 7 anos. Provavelmente isso também esteja relacionado ao custo de se ter filhos, né? A gente observa que ter um filho no Brasil é muito caro, não no Brasil, mas no mundo em linhas gerais é muito caro, porque a gente quer dar condições mínimas de saúde, educação, segurança, entre outras coisas, e a gente tem esses fatores também porque o custo de vida aumentou, embora políticas de assistência social, essas coisas tenham melhorado muito nos últimos 20 anos também. Isso é importante destacar, que embora as pessoas não considerem isso. E por fim a gente vai construir um outro gráfico, que é tentar observar essa evolução aqui para um ano específico. Na verdade, não é nem a evolução, mas como que a idade média varia com a escolaridade. Então, a gente vai olhar só para 23 e a gente vai tentar observar, colocar no eixo X a escolaridade, como se fosse uma variável contínua, e no eixo Y a idade média. Então, o que a gente vai fazer aqui é exatamente isso. E a gente vai armazenar esse gráfico aqui no U. E aí, o que a gente vai observar aqui vai ser exatamente esse U aqui. Então, se a gente observa, reparem que aquele U que eu mencionei agora há pouco é exatamente esse U aqui, ou seja, eu estou olhando para 23, e aí o que a gente observa? À medida que a escolaridade avança, tem um movimento de U. Mães com pouquíssima escolaridade, ó, tá vendo? Com 1 a 3 anos, ou nenhuma escolaridade, tem filhos muito mais tarde. 4 a 7 anos, elas têm um filho, olha só, a diferença chega a quase 4 anos em média, ó, tá vendo? Principalmente para as mães com 8 a 11 anos, e depois as mães com mais de 12 anos, essa idade média ao ter filho, ela dispara, né? 12 ou mais aqui envolve mães com superior, com ensino médio pelo menos superior, entre outras escolaridades. Então, em linhas gerais, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado. Façam mais reflexões, levem isso para o trabalho de vocês, para a pesquisa acadêmica, façam boas perguntas e contem comigo sempre para o que precisar e de apoio para essas coletas e visualizações. Forte abraço e nos vemos em breve.